Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, quase boa noite já, né? Esperar uns minutinhos para ver se mais alguém entra aí. A gente já dá início, tá? Resolução da questão. Uma questãozinha fácil foi, pessoal. Começando o ano aí, sem fazer muito estresse para ninguém. Bom, para quem não me conhece, tá, pessoal? Eu sou Daniel, sou médico formado em Rosário e trabalho no CR na mão aqui na área de pediatria, tá? Alguns já me conhecem da tutoria ou da mentoria. E vamos lá. Estamos escutando bem, pessoal? Bom, pessoal, acredito que todos tenham aí acesso à pergunta, né? Para quem leu e já fez, aí vamos compartilhar as respostas. Não era uma pergunta difícil, tá? Era um tema, uma pergunta que por descarte aí era possível chegar à resposta. Todos tiveram a oportunidade de fazer a questão. Bom, mais um minutinho aí, a gente dá início, tá? Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início, tá? Bom, como eu ia falando, tá? O tema de hoje aí, essa semana a gente vai estar abarcando os temas de pediatria. Dentro do possível, estar auxiliando vocês, tá? Na questão de hoje, a gente abarcou um tema que é frequente na pediatria, sim, tá? Mas também pode ser abarcado em outras áreas, principalmente em medicina, família e comunidade, até mesmo em clínica médica, tá? A questão do dia de hoje se tratava do quê? Vamos lê-la, tá? Eu vou estar lendo aqui do lado no computador, tá? Se trata de um pré-escolar de 3 anos que é levado à consulta médica de rotina pelo seu pai. E, ao exame ocular do paciente, nota-se manchas esbranquiçadas com aspecto de espuma na conjuntiva. Aí depois eu vou passar um macetezinho para essa questão, tá? Além de xeroftalmia. O pai refere que, por motivo de crença pessoal, não vacina sua filha e que ela teve sarampo há 3 meses. Mas, beleza, né? Sarampo. Relata que ela consome muitas guloseimas, não gostando de frutas, de verduras, de legumes, nem de carne. Nega que a criança tenha feito uso de suplementação e de micronutrientes previamente. O quadro dessa criança está mais associado provavelmente à deficiência nutricional de letra A, ferro, letra B, zinco, letra D, a vitamina A, letra D, vitamina D. Quem respondeu aí essa questão, pessoal? Vamos colocar no chat aí para ver se a gente tem aí 100% de acerto, hein? Vamos lá. Bom, vamos lá, então. Todo mundo com vergonha, né? Muito bem. Que se trata essa questão? Pessoal, se trata de uma questão de um paciente que não tem uma boa alimentação, tem um contexto familiar aí que, por crenças pessoais, não vacina a criança, ou seja, tem todo esse contexto aí para levar um pouco de confusão, né? Mas, em resumo, ele está querendo saber o quê? Qual que é o quê? Nesse pré-escolar que apresenta essas manchas esbranquiçadas com aspecto de espuma na conjuntiva, ou seja, no olho, tá?
com sinais de xeroftalmia. Que seria xeroftalmia? É aquele olho seco. O paciente que refere um olho seco, muitas vezes você consegue até observar isso daí no exame físico. Fala que teve sarampo, que você fica até aquela história, né? Menciona de forma clara o quê? Que esse paciente não tem uma dieta adequada, ou seja, ela não come carne, não come legume, não come fruta, não tem um aporte nutricional adequado. Então ele deixa bem claro isso daí na questão. E é o que ele pergunta depois. E ele pergunta qual que é o que falta, né? Aí vamos lá por descarte, tá, pessoal? A letra A, o ferro. O ferro, a gente esperaria encontrar esses transtornos no paciente? Não, né? Geralmente, quando fala em deficiência de ferro, vai aparecer o quê? Paciente que apresenta palidez, ou paciente que refere... O paciente que está com sinais de palpitação, ou apresenta taquicardia, muitas vezes até cansaço, ou sinais que também, geralmente, eles gostam muito de perguntar em prova, que seria aquilite angular. São sintomas assim mais associados ao quê? Paciente anêmico, né? Depois, a letra B, ele menciona o zinco. Durante o zinco, aí é o que a gente espera também encontrar com paciente com deficiência de zinco, esses sintomas associados a transtorno na conjuntiva e outras coisinhas mais. Não, o transtorno de zinco geralmente vai estar associado àquele paciente que não come, que tem um pouco de anemia, que é aquele quadro bem arrastadão, né? Que tem dificuldade no crescimento, apresenta disfunções imunológicas, ou seja, ele fica doente recorrente. São alterações bastante inespecíficas, né? Pode também apresentar alopecia, dermatite e entre as outras coisas também, mas não menciona olho, tá? O olho geralmente não está associado com deficiência de zinco. Depois, na letra D, vamos pular a letra C. A letra D, deficiência de vitamina D. Não, né? Deficiência de vitamina D vai ter o quê? Geralmente o quê? Maior predisposição a infecções, né? Que a gente sabe, né? Que a vitamina D está bastante relacionada com o sistema imune, né? Ademais, apresentaria um déficit de crescimento, que nem foi mencionado, ou alguma deformidade óssea, se fosse um déficit muito marcado. Então, também não, tá? Então, por exclusão, já daria para direcionar essa questão aí para a letra A, né? Para a letra C, que seria a vitamina A. E por que a gente consegue relacionar isso daí, tá? O que a gente encontra, geralmente, no paciente que tem hipovitaminose da vitamina A, né? Ela é muito prevalente, tá? Encontra bastante pacientes, principalmente esses pacientes que têm esse quadro, esse histórico de desnutrição. E bem frequente, assim, em pessoas que têm uma situação financeira um pouco mais complicada ou menos privilegiada. E as manifestações que se expressam geralmente estão associadas ao quê? Ao olho, tá? Então, numa prova, começou a falar de olho, alteração no olho, e você está suspeitando aí em micronutrientes ou vitaminas, pensar sempre na vitamina A, tá? Porque a primeira alteração que vai apresentar na criança é um pouco mais difícil de ser diagnosticado, que ela vai começar referindo o quê? Dificuldade com as cores, né? Devido a afetar a função adequada dos cones e bastões, né? Aí o que acontece? Ele não vai ter essa função, por quê? Por deficiência de vitamina A. Mas isso daí são os primeiros sinais, e muitas vezes a criança vai ficar aquela coisa que sem diagnóstico, difícil, a menos que você pensar, ver aquela cor, então não faz um diagnóstico de forma inicial, né? Vai apresentar geralmente outras coisas, mas no adulto é um pouco mais fácil, porque já sabe identificar as cores e começa a ter essa dificuldade de ver cores. E o que vai observar então na criança? O que ele fala logo no começo lá, né? Que a criança apresenta o quê? Manchas esbranquiçadas com aspecto de espuma na conjuntiva. Como que é o nome disso daí, pessoal? Isso daí são as manchas de Billot, ou Bilote, dependendo da pronúncia, tá? São bastante características, principalmente quando for em prova. Pô, falou em prova, olho, deficiência de vitamina A, manchas de Billot, tem que pôr lá, tá? Vitamina A. Em algumas outras circunstâncias, esse quadro pode evoluir, tá? No começo começa com difícil
diversificação das cores, e isso daí pode ir evoluindo, tá? O próximo passo é o que? A xeroftalmia, que seria o olho seco, e depois isso vai evoluindo, pode chegar até levar um dano crônico, né, irreversível da córnea, tá? Geralmente não chega, né? É difícil chegar a esses pontos, né? Porque apresenta queixa antes, tá? Mas pode chegar a levar até uma cegueira de forma definitiva, tá? Eu trouxe uma imagem aqui, tá? Porque para vocês notarem, tá? O que seria essa mancha de Bilot. Não sei se alguém teve a curiosidade de buscar já. Eu vou mexer aqui o telefone um pouquinho para poder mostrar para vocês, tá? E para fixação, tá? São essas manchas aqui, tá? Pode ver como a gente consegue observar aqui, né? Ó, ver que são manchas bem características, né? Que apresenta aí na conjuntiva, né? Como se fossem manchas brancas de forma de espuma, ou seja, essa daí seria a mancha de Bilot, tá? Que ela é bem característica da hipovitaminose A. Certo, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida ou gerou alguma situação. Estou disponível aqui para responder a vocês. Acredito que todos, ou a grande maioria, conseguiu chegar a esse diagnóstico de forma por exclusão, né? Porque as outras não chegavam muito, né, ao diagnóstico, né? Mas eu gostei da questão, por quê? Porque ele toma por 2 pontos, né? Ele já faz a menção, né, da deficiência de vitamina A por 2 formas e deixa a mancha de Bilot, que se eventualmente cair numa prova, você já vai lembrar, nossa, mancha de Bilot, hipovitaminose A. Muito bem, pessoal. Acho que perguntas não tem nenhuma aqui. Vamos esperar mais uns minutinhos para ver se alguém pergunta alguma coisinha. Espero que todos tenham conseguido acompanhar. Se não foi possível, vai ficar disponível, tá? O vídeo aí. Eu continuo à disposição. Qualquer coisa pode mandar uma consulta ou uma perguntinha aí pelo nosso Instagram. E, bom, pessoal, em breve teremos outra oportunidade aí, outro tema. Semana que vem é outra área, tá? Mas é isso aí então, pessoal. Espero que todos puderam também assistir o videozinho que eu gravei para vocês, falando da importância, tá? A importância de estudar fazendo prova, pessoal. Isso daí é essencial para quem está se preparando para render, para fazer, né? Uma prova do Revalido ou até mesmo para fazer provas de residência, porque é muito importante trabalhar em cima do quê? De como eles cobram e aproveitar e ver qual é o tema que está te faltando, tá? Aí vai lá, não conseguiu responder essa questão, estuda o tema e tenta respondê-lo de novo. Bom, pessoal, deixo um abraço a todos e que tenham uma linda noite e nos vemos. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos.